Olá, gente. Olha, mil desculpas, eu não sei nem mais o que eu falo, porque a conexão cai, eu estou numa briga danada aqui com a NET, mas enfim, vamos fazer a nossa aula, que é o mais importante, não é? Para quem não me conhece, eu sou a professora Terezinha Moreda, tá? E hoje a gente vai estar falando sobre função afim, continuando esse assunto, tá? Estamos na nossa terceira aula. Essa semana, na sexta-feira, a gente termina o assunto de funções, ok? Então vamos lá, gente. A gente já perdeu muito tempo. Eu estou desde 8 horas aqui tentando a conexão, enfim, e fica difícil, não é? A gente quer fazer as coisas direitinho, mas não consegue. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, olha só. Vamos começar. Função afim ou função de primeiro grau ou função polinomial de primeiro grau, tá? É essa aqui a função, ok? F de x igual a x mais b. O a é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente linear. Hoje nós vamos estar falando sobre a função linear, que é um caso particular da função afim. Por quê? Esse caso particular, porque o b ele é igual a zero, tá? Então, numa função de reais em reais, a nossa função em x é igual a vezes x, que é igual a x, onde o a é diferente de zero, ok? Então, eu coloquei alguns exemplos, tá, de uma função linear, como ela se apresenta. F de x igual a 2x, f de x igual a menos 4x, ok? Então, o que a gente pode falar aqui da função afim? Desculpe, da função linear. O coeficiente angular, que é o a, da mesma forma que na função afim, ele indica a inclinação da reta, tá? Então, isso aí nada vai mudar. O gráfico, então, é uma reta que passa pela origem, x sendo zero e o y sendo zero. Então, o meu ponto vai ser esse aqui, ó. Todos nós sabemos que esse aqui é o x, todos nós sabemos que esse aqui é o y, ok? E o que acontece? Essa reta que passa pela origem, tá? É uma característica da função linear, perfeito? Então, quando a é maior que zero, será uma função crescente e a inclinação da reta é assim. Quando a é menor que zero, será uma função decrescente. Então, será desse jeito. Aqui é uma função crescente, né? O a é positivo, e aqui é uma função decrescente, porque o a é negativo. Ok? Aqui eu coloquei outro exemplo. 5x é uma função crescente, porque o a é maior que zero. O menos 5x é uma função decrescente, porque o menos 5 é uma função decrescente. Então, aqui eu coloquei um gráfico para a gente poder trabalhar, perfeito? A gente poder exatamente preencher aqui uma reta, saber como isso funciona, uma função linear. Ok? Então, se eu tenho o x e o y, ok? E eu tenho a minha função de x igual a menos 2x, o que acontece? Se eu colocar aqui um valor menos 1, menos 2 vezes menos 1 é igual a 2, ok? Se eu colocar o zero, 0 vezes menos 2, o y vai ser 0, ok? Se eu colocar aqui o 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Se eu colocar o 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, a gente fazendo isso aqui nesse gráfico, ok? Como é que a gente vai fazer isso? O menos 1 com o 2. Então, tá aqui, 2. Perfeito? Olha. E aqui eu fiz um ponto. Aqui é 0x e 0y, então ele está aqui na origem. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 2. Perfeito? Olha. E para o 2, que eu tenho 1, eu tenho 4.
menos 4. Então, a minha reta, na verdade, peraí. Vamos imaginar que isso seja uma reta, ok? Então, a minha reta, ela terá exatamente, pelo A ser menor que 0, ela terá essa inclinação, do jeito que eu falei para vocês aqui, ok? E esse aqui é um gráfico de uma função linear, passa pela origem, ok? E a gente, para fazer o gráfico, é só dar valor ao x aqui, perfeito? Dito isso, tá? A gente vai passar para um novo tópico dentro da função afim e sendo um caso à parte dentro da função linear, tá? Ela pertence a uma das categorias da função linear, é a função identidade, ok? Então, a função identidade é o quê? É quando o A é igual a 1 e o B é 0. O B seria normal lá na linear, né? Mas aqui na identidade, além do B ser igual a 0, o A é igual a 1. Então, vocês concordam que isso daqui é o nosso y? Então, o nosso y vai ser igual a x. Então, na verdade, é o seguinte, para qualquer valor de x, o y será x. Do mesmo modo, eu posso falar que para cada elemento do domínio x, o domínio, olha, todos nós sabemos que está aqui no eixo do x ou no eixo das abscissas, ok? A imagem será x também, a imagem aqui no y, ok? Então, fazendo aqui um gráfico, tá? De uma função identidade, tá? Onde o f de x é igual a x, tá? Se eu colocar menos 2, o y será menos 2. Se eu colocar menos 1, o y será menos 1. Se eu colocar o 0, será o 0. Se eu colocar o 1, será o 1. Se eu colocar o 2, será o 2. Ok? Então, fazendo o gráfico, o que a gente tem? Vamos lá, menos 2 no x, tá? Lembrando que o meu eixo do x, ou eixo das abscissas, é o meu domínio. O eixo do y, ou eixo das ordenadas, é a minha imagem. Perfeito? Então, menos 2, eu vou ter aqui o menos 2. Um pontinho aqui. O menos 1 no x, eu vou ter o menos 1 aqui. Perfeito? Porque o f de x é igual ao x, então o meu y vai ser igual ao x, tá? Vou ter o 0 aqui, que 0x e 0y. Vou ter o 1 com a imagem 1. E vou ter o 2 com a imagem 2. Perfeito? Então, essa aqui é uma reta crescente, porque o meu A é maior que 0, é 1, ok? Então, eu terei essa inclinação dessa reta. Perfeito? O que a gente tem que entender aqui, tá? Essa reta que passa pela origem, ela se chama bissetriz. E ela, para quem de repente não lembra, o meu plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto quadrante. Essa reta que passa pela origem, que nós chamamos, que se chama bissetriz, ok? Olha, bissetriz, ela se chama bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela passa pelo quadrante 1 e pelo quadrante 3.
ok? E ela vai dividir esse ângulo, olha só, gente, vocês concordam que esse ângulo aqui tem 90 graus, mas ela vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais, de 45 graus. Perfeito? Então, isso são conceitos que a gente tem que ter para a resolução de muitos probleminhas. Não esqueçam disso, ok? Então, aqui eu coloquei as observações que eu acabei de falar. A função identidade sempre passará pelo ponto 0, 0. Aqui é o x e aqui é o y, ou origem. A reta passa pelo primeiro e terceiro quadrantes. A reta forma um ângulo de 45 graus que se chama bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela passa pelo primeiro e terceiro quadrante. Antes da reta, o plano cartesiano possuía os ângulos em 90 graus. Cada quadrante tinha um ângulo de 90 graus. Com a bissetriz, passa a ter dois ângulos de 45. Ok, gente? Então, com todas essas informações, a gente vai começar a fazer aqui os nossos exercícios, tá? Então, vamos lá. Aqui eu quis recordar para vocês, tá? Então, é o seguinte, determine a taxa média de variação das seguintes funções do primeiro grau. Gente, olha só. Nós sabemos que a função do primeiro grau é y igual a x mais b. O a é o nosso coeficiente angular. E a nossa taxa média de variação é a variação de y dividido pela variação do x. Isso aqui é o nosso a, ok? Só que, de repente, eu quis botar isso aqui, porque, de repente, vocês escutam assim, taxa média de variação, o que é isso? Esse é o nosso coeficiente angular. É mais uma forma que a gente pode estar calculando o nosso coeficiente angular. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer a variação, ó, y2 menos y1, e da mesma forma aqui, o x2 menos o x1. Mas vocês concordam que se eu estou falando que a taxa média de variação é o A, então eu já sei que nessa função aqui é o 4. Só que para a gente provar exatamente que é isso, eu vou calcular por aqui, que é uma forma de a gente fixar que o A é a nossa taxa média de variação. Perfeito? Então, o que eu preciso? Eu preciso de dois pontos, y2 com x2, y1 e o x1. Ok? Então, vamos lá, gente, olha só. A minha função é o quê? Olha, a minha função é 4x mais 1 meio. Ok? Se eu botar aqui f de 1, fazer assim, né? 4 vezes 1, 4, mais 1 meio. Como é que eu faço isso aqui, gente? Soma de fração. É 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 4, 8. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, 9 meios. Ok? Então, aqui o meu primeiro ponto. Olha, quando o meu x é 1, o meu y é 9 meios. Perfeito? Ok? E agora, eu vou fazer aqui para um outro ponto. Vou substituir o x por 2. Então, 4 vezes 2, 8, mais 1 meio, ok? Então, eu vou achar o MMC. 16 mais 1, 17 meios. Então, o meu segundo ponto, quando o meu x, quando o meu x é 2, o meu y é 17,5. Perfeito? Então, esse é o meu primeiro, esse é o meu segundo. Então, a minha taxa é o quê?
é a variação do y, é o y2 menos o y1. O y2 é o quê? Olha, gente, vou botar aqui, ó. O y2, quem é? Meu y2 é 17 meios, ok? Menos o y1, 9 meios. Agora, pela variação do x, 2 menos 1. 2 menos 1, ok? 17 menos 9, 8 meios, dividido por 1. Isso aqui é igual a 4, ok? Olha o 4 e olha o 4, tá? Então, confirmamos que a taxa média de variação é igual a. Então, a gente não precisa fazer esse daqui, né, gente? A gente já sabe que aqui é o menos 3. A minha taxa de variação será o menos 3. Perfeito, gente? Isso é só para a gente fixar esse conceito da taxa média de variação. Então, agora vamos partir aí para os nossos exercíciozinhos, ok? Esse caiu na FUVEST e fala o seguinte: a função que representa o valor a ser pago após um desconto, olha, após um desconto de 3% sobre o valor de X de uma mercadoria é, olha, ele quer saber a função. Então, ele te dá aqui um monte de função. Um monte de opções. Olha só, gente, vamos lembrar aqui um pouquinho de porcentagem, tá? Quando eu dou um aumento ou um desconto, eu tenho que partir do princípio que antes dessa minha decisão, o preço que eu tinha era 100%. Então, se eu quiser dar um aumento de 3%, eu vou somar 3%, tá? Isso daqui é 103 dividido por 100, ok? Se eu quiser dar um desconto, é menos 3%. Então, isso daqui é 97%, que eu vou substituir esse porcento aqui dividido por 100. Isso aqui é o quê? 0,97. Ó, dividir por 100, a casa anda para a esquerda, 1, 2. Perfeito? Então, ele quer saber a função. Então, a minha função de x será o quê? Será 0,97, que eu vou multiplicar pelo valor de x de uma mercadoria, para saber o novo preço. Ok? Isso daqui foi só para recordação, tá, gente? Na verdade, o que acontece? O que a gente quer é isso aqui. Ele quer dar um desconto, então eu sei que é 0,97, mas ele quer saber a função que eu vou multiplicar pelo valor de cada mercadoria. Perfeito? Então, é a nossa letra B maravilhosa. Não é difícil, não é? Esse aqui caiu na FATEC. Então, vamos lá. Na figura a seguir, tem-se o gráfico da função f, onde o f de x representa o preço pago em reais por x cópias de um mesmo original na copiadora Reprodux. Então, o f de x, olha só, o f de x é o preço. É o preço, ok? E aqui são as cópias. X cópias. Aqui são as cópias. Perfeito, gente? De acordo com o gráfico, é verdade que o preço pago nessa copiadora por... Aí ele coloca um monte de valores aqui. Ah, não deixei espaço. A gente vai ter que se espremer aqui mesmo. Vamos lá. Então, o primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar o quê? Primeiro, tem duas retas, não é? Tem duas retas. Se são retas, é função afim. Não tem outra dúvida. Se o gráfico passa aqui pela origem, olha só,
está coladinho aqui na origem. O meu B é 0. Então, a função é linear. Vocês concordam? E se são duas retas, eu preciso encontrar a função das duas retas. No ponto 100 aqui, ó, eu observo que além de ter uma reta que chega aqui só até o 10, aqui ela ultrapassa a quantidade de cópias e, de repente, também o preço, né? Não é certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o meu coeficiente angular para saber a função, ok? Eu já sei que é uma função linear, passa aqui pela origem, é uma função linear, o B é 0, então é f de x é igual a ax. Para eu saber essa função, o que eu tenho que fazer? Eu vou achar lá, olha só, a minha taxa média de variação, tá? Só que eu tenho duas retas, ok? Então, eu vou achar primeiro esse pedaço aqui, olha, para o 100 menor que 0. Então, vou fazer aqui, olha. O x sendo menor ou igual a 100 e maior ou igual a 0. Como é que eu faço isso? Olha só. É a variação de y dividido pela variação de x. Então, 100 menos 0... Não, primeiro é o y, desculpe. 10 menos 0 é 10, ok? E o x, 100 menos 0 é 100. Então, o meu a aqui será 0,1 o quê? A minha função, ó, para o x menor ou igual a 100, vai ser 0,1x. Eu vou multiplicar pela minha quantidade de cópias o 0,1, até o x ser menor ou igual a 100. Mas tem aqui, ó, o x sendo maior aqui, ó, sendo maior que 100. Vocês concordam? Então, para o x maior que 100, ok? Vou fazer do mesmo jeito. É a variação de y dividido pela variação de x. Perfeito? Aqui, olha. Qual é a variação do y? É de 5 para 0. 5 menos 0, 5. E aqui da variação do x? Continua também 100, que é o meu ponto, né? 100 menos 0, 100. Ok? Então, isso aqui vai ser 0,05x. Então, para o x maior que 100, eu vou ter esse valor multiplicado pelo meu número de cópias. Então, qual vai ser a minha função? Olha só, a minha função vai ser 0,1x, né? Se o x for menor ou igual a 100, e vou botar aqui assim, ó, menor ou igual a 0. Cx, tá? E esse daqui é C, aqui é ou, né? Ou eu vou usar essa fórmula se as cópias foram a quantidades menores que 100, ou eu vou usar essa função aqui se o x, a quantidade de cópias, for maior que 100, ok? Para x maior que 100. Aí, o que acontece? Olha só, quando o x é menor que 100, aqui tem 100 cópias, né? Quando a gente multiplica, né, 100 vezes 0,1, vai dar 10, não dá R$5. Então, a gente vai ter que multiplicar esse aqui, 0,05, vezes 228. Esse daqui vai dar 11,4, não é esse. Esse aqui dá 11,4. Quando eu multiplico 193 por 0,05, eu acho exatamente essa quantia que é a nossa maravilhosa resposta. Perfeito, gente? Ok?
Então, esse é do Enem, hein? Esse é bonitinho. Esse é bem bonitinho. Olha só. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou 100 mil por quilômetro. Ó, quando eu faço o seguinte, ó, vem dado, eu já coloco aqui, ó. A primeira cobrou 100 mil por quilômetro construído, N, olha só, 100 mil por cada quilômetro construído. Se ele construiu 1 quilômetro, ele vai cobrar 100 mil. Se ele construiu 2, ele vai multiplicar por 2, 200 mil, ok, gente? Acrescidos de um valor fixo de 350 mil. Enquanto a segunda cobrou 120 mil por quilômetro construído N, do mesmo jeito, acrescido de um valor fixo de 150 mil. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual a equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Gente, olha só, eu sei que isso aqui está me levando para uma função do primeiro grau. Por quê? Porque existe uma constante que multiplica uma variável n, ok? Aqui ele fala, olha, ele cobrou 100 mil por quilômetro construído n. E tem uma constante fixa, um valor fixo de 350 mil. Então, isso daqui me leva o quê? Olha só, y, tá? Da empresa A é igual a A é o valor fixo por quilômetro construído, mais um valor fixo que não muda com nada, né? Aqui, ó, a primeira comprou 100 mil por quilômetro construído. Então, é o nosso coeficiente angular e o nosso coeficiente linear, que é o fixo, que é o termo independente. Lembram disso, né? Então, olha só, o YA é igual a 100 mil, ele quer saber a equação, vezes N mais 350 mil. Perfeito, gente? E a empresa B, o que é? Ela cobrou 120 mil por quilômetro construído N, mais um valor fixo de 150 mil. Ele quer saber qual a equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente a prefeitura escolher qualquer uma das propostas. Gente, eu tenho que igualar. Por preço ser indiferente, para as duas serem iguais, eu vou ter que igualar isso aqui. Então, o que eu faço? 100 mil N mais 350 mil é igual a 120 mil N mais 150 mil. Aí, nesse ponto aqui, gente, a gente vai dar uma olhada aqui nas respostas. Olha só, eu sei que eu posso dividir tudo isso aqui por 1000, não posso? Olha, tem muita resposta aqui, olha, que está dividido por 1000. Então, olha só, vamos ver o que dá isso. Olha só, vai dar 100N mais 350 é igual a 120N mais 150. A gente dá novamente outra olhadinha aqui, ok? Que é a nossa letra A. Perfeito? Ele vai saber exatamente colocando o quilômetro construído quando essas duas vão ser indiferentes. Vai ser o mesmo preço contratar a A ou contratar a empresa B. Perfeito, gente? Tudo certo? Eu acho que a gente está caminhando bem, né? Então, vamos agora aqui, olha, essa parte, esses probleminhas, são probleminhas que a gente analisa gráfico e isso é muito bom nas provas, tá, gente? Isso aqui cai muito.
Então, vamos lá, no Enem aqui de 2017, um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Então, está o gráfico aqui. Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença, olha aqui, entre os valores monetários em dólar desses bens? Bom, o gráfico, se o gráfico é uma reta, aqui, ó, ele compra o bem aqui, depois de 10 anos, está zerado, tá certo? Se o gráfico é uma reta, eu não tenho dúvida, é uma função afim, não é isso? E são dois casos que ele quer que a gente analise, olha, e depois ele quer que a gente, do resultado, a gente ache a diferença, ok? Então, vamos lá. Tem a empresa A, ok? Tem a empresa A que comprou um bem por 1.200. Então, eu vou desenhar aqui, olha, 1.200 dólares, 10 anos depois, está zerado. Bom, eu já sei que é uma função afim. E tem outro dado aqui, não é? Eu sei que o B, a minha função do primeiro grau, é AX mais B, ok? Eu sei que o B, ele intercepta o meu eixo Y, que aqui é onde está o valor monetário, em dólar. Então, o meu B, gente, é 1.200. Esse aqui é a empresa A, onde o B é 1.200. Ele quer saber 8 anos, ele quer saber aqui, ó, quanto vai custar esse bem. Entendeu? Eu sei, outra forma que eu sei de calcular o A, como é que é? É menos B sobre X, não é isso? Então, olha só, eu tenho desse jeito e também posso fazer assim, olha, pela própria equação, AX mais B. Aqui, olha, o A, o meu X qual é? O meu X é 10. Esse aqui nós sabemos que é o X e é a raiz dessa função, porque está no eixo X zerado, ok? Então, A vezes 10 mais 1.200, ok? 10A, então aqui eu faço, ó, 10A é igual a menos 1.200, ok? Menos 1.200, o meu A é igual a menos 120. Então, eu achei aqui, olha, menos 120. Do mesmo jeito, eu ia achar aqui, menos B1.200, menos o 10, ok? Então, com isso, eu já sei que esse meu A aqui, como é que eu vou fazer esse A? Olha, o F de X é igual a menos 120x mais 1.200. Agora, eu vou colocar aqui o x igual a 8, que ele quer saber em 8. Então, menos 120 vezes 8 mais 1.200. Ok? O F de 8 vai dar 960 menos 960 mais 1.200, que eu vou achar 240. Então, em 8 anos, esse bem que eu comprei por 1.200 dólares custará 240 dólares, ok? E o meu B? A empresa B, olha só, olha, a empresa B, ela comprou um por 900, em 10 anos está zero, ele quer aqui, ó, em 8 anos. Então, agora eu vou calcular esse aqui pelo o A
menos B sobre X. Quem é o B? O B é 900. Intercepta o meu eixo Y. O X quanto é? O X é 10. Então, vai dar menos 90. Então, eu tenho que a função de x é igual a menos 90x mais 900. Eu vou mudar aqui, ó, em 8 anos, 90 menos 90 vezes 8 mais 900. O f de 8, menos 720 mais 900. Em 8 anos, esse bem que custou 900 vai estar custando 180 dólares. Ele quer saber, gente, o que ele quer saber? Ele quer saber a diferença entre os valores monetários em dólar. Então, a diferença, 240 menos 180, 60 é a minha letra B. Perfeito? Tudo certinho, gente? Tá? É mais uma forma da gente achar o A, ok? A gente tem que lembrar dos conceitos, lembrar das fórmulas, é muita coisa e é por isso que eu insisto com vocês. Vocês têm que estar ouvindo essa matéria muito, que isso entra no sangue. Chega uma hora que entra no sangue. Tenho certeza disso. Então, vamos lá, olha só. Esse também é do Enem de 2017. Vamos lá. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro, tá? Dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Então, aqui, ó, tempo, dia, tá? E aqui o lucro, no eixo do Y, tá? Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo é... Deixa eu ver aqui se eu coloquei... coloquei aqui. Vamos fazer aqui que fica mais fácil. Bom, primeiro de tudo a gente vai analisar o gráfico. Primeiro de tudo, olha só. É uma reta, então é função afim. Não tenho dúvida. Aí eu tenho que ver se eu tenho como identificar o B. Então, se é uma função afim, eu já sei que é AX mais B. Eu tenho como identificar o B? O B é aquele que corta o Y. Tenho. O B é igual a menos 1000. Ok? A reta, outra coisa, ó, a reta é crescente, ó. A reta é crescente, tem essa inclinação. E o 5 é a raiz da função. Então, o 5 é o meu x, ó. O x é o meu 5. Ele passa, a reta passa pelo 5. Como é que eu acho o A, gente? O A é menos B sobre X. Então, o A será menos 1000 dividido por 5, ok? Meu A será 200, ok? Tá certo? Então, o que acontece aqui? Menos B sobre X. Se vocês quiserem, a gente também pode fazer daquela forma, olha. Vamos fazer daquela forma que é para vocês verem melhor. Vamos fazer aqui, olha. O A vezes o 5 menos o 1000. Ok? 5A é igual a 1000. O A é igual a 200. Ok? Perfeito? Aqui, olha. Vamos deixar isso daqui para cá, para esse cantinho, para vocês verem. O A é igual a menos B sobre X. Outra forma, tá? Então, é menos 1000 sobre 5. Ok? Eu vou deixar aqui bem discriminado, ó. Esse menos com esse menos dá mais. Então, o A será 200. Eu fiz direto aqui, mas deixa deixar assim bem discriminadinho para vocês verem. Ok? Então, é esse aqui que é igual a esse. Perfeito?
Então, o que que acontece? Então, a função, qual é a função? O meu A, eu já tenho o A e eu tenho o B. Qual é a minha função, gente? Ó, do lucro e o tempo. 200T, ok? Menos 1.000. Olha, é o D de dado. Aqui não é igual não, aqui é menos, olha. Perfeito? É simples, né, gente? A gente tem que ter muita calma para interpretar o gráfico. Eu falo o seguinte, na hora de fazer prova, respira, vai com calma, não fica afobado, ok? E agora, vamos fazer aqui o nosso último, do Enem de 2016. Vocês veem que está sempre caindo, né? Olha só. O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011. Conforme dados do grupo IPROS, essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. Suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 a 2011. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a... Então, ele coloca aqui o gráfico, ok? Então, aqui são os brasileiros conectados à internet e aqui é o tempo, em anos, né? 2007 e 2011. Ele quer saber, olha só, ele quer saber aqui, ó, 2013. Tá? Ele quer saber, então, ó, é isso aqui, tá? Oi, esse Y aqui, ok? Então, quando é gráfico, olha só, quando é gráfico, a gente, de repente, a gente vai ter que fazer a função, né? A gente vai ter que, de repente, achar aí os termos da função. Aqui, né, de repente, tem muita informação que a gente, de repente, tem que raciocinar como usar, tá? Então, se eu tenho aqui, olha, um ponto aqui 2013, eu sei que qualquer ponto desse gráfico, ele é proporcional, a razão é a mesma. Então, eu vou achar, tá, a taxa média de variação, ou o meu A. Como é que eu faço isso daqui? Como é que eu faço a taxa média de variação? É o y2 menos o y1 dividido por o x2 menos o x1. Mas vocês vejam bem que aqui não tem só 2 pontos, aqui tem 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, olha, eu vou nomear meus pontos. x1, aqui eu vou botar x2, aqui eu vou botar x3. Aqui eu vou botar y1, aqui eu vou botar o y2, e esse aqui, ó, que eu não sei, que é o y3, ok? Então, eu sei que isso aqui é proporcional, ok? Ao outro ponto, ó, eu estou fazendo o y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos o x1. Agora, eu vou igualar isso aqui ao y3 menos o y2, o x3 menos o x2. Então, vamos lá. y3, que eu não sei, menos o y2, dividido pelo x3 menos o x2. Agora, gente, é só a gente colocar os numerozinhos aqui. Quem é o y2? 48. Quem é o y1? 27. Quem é meu x2? 2011. Quem é o meu x1? 2007. y3 eu não sei exatamente quem eu quero achar. O y2, 48. O x3, 2013. O x2, 2011. Então, com isso aqui, a gente fazia a nossa continha. 48 menos 27 vai dar 21. 2011 menos 2007 deu 4. Ok?
aqui o y3 menos o 48, 2003 menos 2011, 2013 menos 2011 vai me dar 2, ok? Então, aqui eu posso simplesmente, não é isso? Multiplicar cruzado. Isso daqui, então, vai me dar 42 é igual a 4y3 menos 192. Tá? 4 vezes 8, 32, 4 vezes 4, 16 e 3, 19. Perfeito? Então, o meu 4y3 vai ser, menos, deixa eu botar assim para vocês verem, fazer bem devagar, para vocês verem. Isso aqui eu só inverti para vocês verem melhor, tá bom? Eu vou passar o 192 para lá, somando, vai dar 234. Então, isso daqui, o meu y3 será 234 dividido por 4, que vai dar 58,5, o quê? Por cento, minha letra B. Ok? Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aula. Nós falamos aí sobre... continuamos a falar aí sobre a função afim, né? Falamos sobre a função linear, a função identidade, falamos também sobre a taxa média de variação, que é o coeficiente angular, ok? E, assim, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu espero vocês na próxima aula. Peço mais uma vez desculpas sobre esse problema que eu estou tendo na internet, tá? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchauzinho.